Ok, eu quero que entendamos o seguinte. Eu vou fazer uma análise de algumas coisas que estão profetizadas e eu queria que vocês me dissessem se vêem algum paralelo entre o cenário que temos aqui. Eu vou começar bem pesado, ok? Porquê é que eu estou a dizer que vou começar bem pesado? Já falei aqui sobre o prelúdio das pragas, o crescimento das coisas que vão conduzir às pragas, os pequenos ventos que vão escapando entre as mãos dos anjos que estão a segurar as pragas que estão para vir. Isso nos dá uma noção da proximidade das coisas que estamos a ver. Mas eu agora vou falar sobre algumas coisas sérias. Eu vou começar pela IASD, porque é aqui que Jesus mandou começar com a mensagem, não é? Então eu vou começar por alguns cenários da IASD, depois vou falar sobre alguns cenários do mundo cristão e depois vamos falar sobre alguns cenários do mundo da questão mundial. Então eu quero que tenhamos aqui consciência. Estamos aqui neste seguinte cenário. Obrigado, Sara. Estamos neste cenário. Há uma mensagem global que precisa de chegar. Há um alto clamor. Há uma missão da igreja de levar essa mensagem ao mundo. É a única coisa que está a impedir de fechar a misericórdia de Deus e de Cristo acabar o seu juízo. Essa mensagem vai culminar, e os anjos estão a segurar com essa mensagem global, as pragas para não virem sobre o mundo. Mas antes das pragas, Deus está a dizer ao seu povo, adventistas, povo de Deus, cristãos, movimento adventista, antes de se preocuparem com essas pragas e com essa mensagem global, antes de tentarmos evangelizar o mundo, há um outro anjo que sai dizendo, alto, cuidado, há uma outra mensagem que precisa de levantar antes dessa, reavivamento e reforma. Há uma mensagem de um povo que precisa de fazer provisão de azeite para as suas lâmpadas, porque sem azeite na lâmpada não adianta nem pensar no resto, nem pensar em levar a mensagem ao mundo, nem estar preocupado com o decreto dominical. Nós temos tentado evangelizar o mundo porque temos bons meios de internet, porque temos redes de televisão, estamos gastando tempo. O Espírito Profecia nos diz claramente que o que vai fazer essa mensagem acontecer é o caráter de Deus plenamente refletido nos seus filhos. É o caráter de Cristo que vai convencer o mundo. Não serão convencidos tanto por argumento como por testemunho, por martírio. Você pense, nós tentamos suavizar as mensagens hoje. Se fosse com este método, não teria havido nenhum mártir a converter-se. Que mensagem eu posso suavizar a dizer a um homem, olha, quer vir para a minha igreja, vai perder a cabeça amanhã? Quem é que vai querer se converter? A não ser que o Evangelho converta essa pessoa. Nós estamos a tentar levar um falso Evangelho. Estamos a tentar levar uma mensagem aceitável. O Evangelho não é aceitável, é loucura. E só mesmo as pessoas que compreenderem o seu estado vão desesperadamente, loucamente buscar esse Evangelho. E essas pessoas não estão preocupadas se vão morrer ou não vão morrer. O que eu vou dizer aqui, eu não quero que você se foque agora nos tambores e baterias. Eu não estou aqui a falar se é correto ou se é errado. Eu só estou a mostrar uma profecia para você ver algo muito sério. É a profecia de 10 de outubro de 1900. 10 de outubro de 1900. E olha o que diz aqui. Podem encontrar isto no segundo volume de Mensagens Escolhidas. Diz assim: o Senhor me mostrou que antes da terminação da graça, demonstrar-se-á, só para nos situarmos, antes da terminação da graça, antes de Jesus terminar o seu juízo, antes de estar consumado, antes da misericórdia de Deus fechar, antes das pragas começarem, que já vemos os sinais, demonstrar-se-á, e ela está a falar em resposta ao pastor Haskell, sobre coisas que aconteceram na Igreja Adventista na altura, mostrando as coisas que aconteceriam na Igreja Adventista antes de fechar a porta da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Não estou a dizer se é correto ou se é errado. Não estou sequer a pôr aqui a questão de se é certo ou errado. Estou aqui a pôr a questão de que ela disse assim, olha, este cenário não é o cenário que vamos ver ao longo da história da igreja, mas quando estivermos a chegar perto de fechar a porta da graça, vamos ver na igreja música com tambor, música com dança e som bem alto e gritos. Eu penso ser suficientemente claro. Quero perguntar com sinceridade, vemos esta mudança de cenário hoje na nossa igreja, sim ou não? Então, quem lê, quem ouve, entenda o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está nos dizendo que, ao vermos estas coisas acontecerem, estamos perto da terminação da porta da graça. Então, vejam só. Estamos a ver os prelúdios ou coisas que são como pequenos indícios de ventos escapando quanto às pragas. E estamos a ver dentro da igreja o cenário que ela disse que veríamos antes de fechar a porta da graça. Ela usa a expressão imediatamente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos exatamente antes, estamos bem próximo de fechar a porta da graça. Agora eu quero ler mais alguns textos que ajudam a entender como seria o cenário à nossa volta. Olha só. Eu quero que me acompanhe com bastante calma. Eventos Finais, página 158. Haverá entre o povo de Deus um reavivamento da primitiva santidade. A primitiva santidade teve um reavivamento que deu a chuva temporã. Haverá no povo de Deus um reavivamento da primitiva santidade que trará a última chuva. O último derramamento do Espírito Santo. O que é que aconteceu no primeiro derramamento do Espírito Santo? Ajudem-me, por favor. O que aconteceu? O dom de línguas. A pregação mundial do Evangelho. Manifestações do Espírito Santo. Quero deixar bem claro o primeiro cenário. Haverá um reavivamento daquilo que houve no primeiro. Haverá um reavivamento da primitiva santidade entre o povo de Deus. O inimigo de Deus deseja encobrir este trabalho. E antes que chegue o tempo para tal movimento, ele irá fazer parecer que a bênção especial de Deus está sendo derramada e manifestar-se-á o que aparenta ser um grande interesse religioso. Antes que chegue o tempo, vai haver um carisma. Carisma é o que se dá como título, como nome, à manifestação do Espírito Santo. Vai haver um movimento carismático, gritos com tambores e danças, imediatamente antes de haver o reavivamento e o derramamento final da chuva seródia, que por sua vez acontecerá antes de fechar a porta da graça, imediatamente. Ela vai deixar um pouco mais específico para não ficarmos com dúvida que tipo de falso reavivamento, que tipo de simulação o inimigo vai fazer acontecer no mundo cristão, incluindo na igreja adventista, para parecer que estamos a ter esse reavivamento antes de que aconteça o verdadeiro. Olhem o que é que ela vai dizer. Fanatismo, falsa excitação. Falsa excitação, estamos a falar de uma pessoa sentir espiritualmente forte quando não se passa mais do que uma emoção. Água com açúcar, algodão doce, mas ela vai mais longe. Falso dom de línguas. Eu quero perguntar sinceramente, vemos isto acontecer no mundo cristão à nossa volta hoje? Falso dom de línguas, falsas expulsões de demónios. Porquê é que eu digo falsas? Porque Deus não muda. E o reavivamento da primitiva santidade, verdadeiro, terá as mesmas características da primeira. Fará línguas que as pessoas entendem e vão dizer assim, não são estes homens judeus como os entendemos cada um na nossa própria língua.
Não haverá pessoas estrebuchando no chão e espumando da boca, porque isso acontece no candomblé, isso acontece nas religiões pagãs, isto acontece nas tribos africanas, nas tribos índias, mas nunca aconteceu na Bíblia como manifestação do Espírito Santo. Mas irmão Daniel, mas estas coisas não acontecem na Igreja Adventista. Você pensa que não. Eu tive que sair de uma igreja em Chattanooga porque ao som de uma música, aparentemente um hino, aliás, a minha esposa é que saiu com as crianças, 2 bancos à nossa frente, uma senhora ficou possessa, mesmo à nossa frente. Enquanto alguém repetia várias vezes, Jesus, Jesus, Jesus. Você pensa que não, porque o inimigo não seria tolo de fazer estas coisas acontecerem na igreja e assustar toda a gente. Ele prefere que cada um esteja a se levar as suas doses de emoção, a responder a uma religião emocional e a viajar como as pessoas viajam hoje com um hino. Uma dose e uma reação emocional de droga que não têm com hinos do inário, que só têm com um novo tipo de hinos. Se você ler o movimento da carne santa, você vai descobrir que as características eram as mesmas. Não cantavam os hinos do inário, mas usavam um inário próprio. Viviam emocionalmente essas músicas de forma que não viviam o seu inário. E utilizavam estes instrumentos, como tambores e estas coisas, que não utilizavam nos hinos comuns. Amigos, vamos deixar de brincar de cristãozinho. Isto não é uma brincadeira. Eu quero que entendamos. Olha o que é que diz aqui. Diz aqui o seguinte. Alguns não se satisfazem com uma reunião a menos que não haja um poderoso momento de diversão. Tornaram-se as nossas reuniões entretenimento. É isso que nós buscamos nos nossos JAs hoje em dia. Trabalham para isso e levantam um sentimento de excitação. Mas a influência de tais reuniões não veio, não é benéfica. Ela fala a mesma coisa a respeito destas coisas e diz que o inimigo aproveita e no meio do barulho e da confusão e da batida dessa toada, ele vem e os seus anjos estão também misturados com esse louvor. Falámos ontem sobre a adoração ao trono de Satanás. Irmãos, estamos perante um cenário seríssimo. Se eu for passar, eu posso pôr aqui a noite toda a mostrar vários desses sinais. E você vai ver, eu não vou ler todos, você vai ver que todos os sinais que antecedem os eventos, que como disse ontem ali o nosso irmão, serão rápidos, todos os sinais que antecedem esses eventos rápidos, mostram que estamos imediatamente antes do fecho da porta da graça. Mais imediatamente, ainda antes da chuva seródia. Eu vou dizer alguns desses sinais. Formar-se-ão 2 partidos dentro da igreja. Será isto uns que apoiam bateria, outros que não apoiam bateria? Será isto uns que apoiam a ordenação da mulher e outros que não apoiam a ordenação da mulher? Será isto uns que apoiam coisas que nunca se falou na igreja, mas que agora parece que são vitais e importantes? Será que temos 2 partidos dentro da igreja? Temos a extrema-direita, os fanáticos e os outros que são liberais e que acham que os que acreditam na vitória sobre o pecado e os que não acreditam na vitória sobre o pecado? Irmãos, por favor, estamos a brincar com o Evangelho? Estamos a brincar com Deus? Isto não é uma brincadeira, para mim isto é real. Eu digo-vos uma coisa, se for para ter uma religião que não é real, eu prefiro estar no mundo. Não vou gastar tempo na igreja, com tanta coisa que o mundo tem para oferecer. Eu só estou aqui porque isto é uma coisa real. E estou aqui para viver isto a sério. Se nós andamos a brincar, estamos a perder o nosso tempo. Porque andamos a enganar-nos a nós mesmos que estamos cristãos e vamos acabar no mesmo lugar que os outros. Se vamos acabar no mesmo lugar, pelo menos desfrutemos as coisas que este mundo tem a oferecer, porque não vamos ter o resto. Eu acho que a palavra de Deus é clara, as profecias são claras, isto são coisas escritas há quase 100 anos. Algumas delas há mais de 100 anos. Amigos, quem lê entenda, quem ouve entenda o que o Espírito diz às igrejas. Este é o cenário que nós temos agora. Haverá uma sacudidura, na realidade ela já começou. Tudo que puder ser sacudido será. Eu nunca vi tanta doutrina falsa, tanta confusão, tanta coisa tão forte. Grande percentagem de adventistas não acreditam no Espírito de profecia. Grande percentagem de adventistas não acreditam
na divindade da pessoa do Espírito Santo. Ela disse assim, quando houve todo este problema da apostasia alfa, ela disse, olha, o alfa é assustador, mas o ômega é muito mais assustador. A apostasia que está para vir é bem pior do que a anterior. Nós lemos ontem, segundo a Tessalonicenses, que dizia que antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, iria manifestar-se a apostasia. Uma profecia paralela que se cumpriu na Idade Média, com a apostasia da cristandade, e que se cumpre nos últimos dias na igreja de Laodiceia, com a apostasia do próprio povo de Deus. A apostasia é um sinal de que esta é a igreja de Deus. Não estou a dizer isso para dizer que isto é Babilónia. Eu quero que entendamos claramente, irmãos, o tempo em que estamos. Eu sei que poderíamos já estar para acabar. Amigos, se eu estou em casa, eu posso me deitar às 8h30, 9 da noite. Se rebenta um cano, se for preciso eu vou para a cama à meia-noite. Nós temos canos rebentados por todo lado. O barco está a entrar água por todo lado. Não podemos ir para o porão, ficar tranquilos a dormir apenas. Poderemos estar com a paz e tranquilidade com que Jesus estava a dormir no porão. Mas Jesus estava ali a querer ver se os discípulos aprendiam a descobrir as situações. Nós precisamos de estar envolvidos e despertos, vigiar e orar, para não cairmos em tentação, para não sermos tolos, porque Pedro pensava que estava tudo bem, pensava que estava firme e que não rejeitaria o Senhor, mas não sabia que não tinha força, não sabia que era como uma virgem louca, que não tinha azeite suficiente para permanecer firme. E muitos adventistas estão na mesma tolice. Pensam que estão prontos para o decreto dominical, pensam que guardam o sábado, pensam que são o povo do Senhor e não sabem que estão frouxos, que não conseguem vencer sequer as coisas hoje, quanto mais as provas de um tempo de angústia como nunca houve, quanto mais as provas de um desafio que vai pôr em causa a sua vida. Se você não consegue nem chegar à igreja a horas para uma reunião, como disse o irmão, que somos crentes 7-Eleven, só somos adventistas ao 7º dia e chegamos às 11. Se não consegue sequer ser fiel para a sua roupa, para a sua comida, o que é que você espera fazer quando a sua cabeça estiver em jogo? Não seja tolo. Não sejamos tolos, irmãos. Estamos nos iludindo. Quando for a altura de estar firme perante o Senhor, o caráter que não desenvolvemos semelhante ao de Cristo, de firmeza perante o pecado, de comunhão com o Pai para resistir perante o pecado, não estará ali. Eu vou dizer algo ainda mais triste. I'm sorry, dear, I have a lot to go. I'm sorry, Jonah. Jonah. Eu quero que entendamos uma coisa. Irmãos. Tal como os anjos que não foram fiéis à sua condição original, perderam o seu lugar, e esse lugar vai ser ocupado pelo povo de Deus salvo desta terra, porque eles não valorizaram a sua condição original, também os adventistas que não preservam e não dão valor àquilo que Deus lhes deu, irão perder o seu lugar no povo de Deus, abandonar a igreja, e o seu lugar será ocupado por milhares de evangélicos, por milhares de pessoas que nunca ouviram a mensagem e que vão entrar no último momento e ser mais fiéis do que este povo que conhece esta mensagem há muitos anos. Com o Senhor não se brinca, povo de Deus. Ao longo da história, Deus se tem perturbado com um povo que não ouve as mensagens de advertência. E não é por ser eu que estou a falar aqui. Eu não estou a pedir que ouçam a mensagem porque sou eu que estou a dizer. Eu estou a dizer esta mensagem porque eu acredito que precisamos ouvi-la. Amigos, eu quero que entendamos, e eu quero ler só alguns textos, porque eu quero que entendamos claramente o estado em que cada um de nós, vocês e eu, precisamos estar, o estado que o Senhor nos pede que estejamos para nós recebermos o refrigério, a chuva serôdia. São os textos do próprio Espírito de Profecia que nós acreditamos. São os textos que estão em consonância com aquilo que a Bíblia nos apresenta. Eu quero que tenhamos consciência daquilo que eu vou ler. Olhem, vou começar por este texto. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e que já começou. E foi mostrado que fora causado pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos.
Alguns não suportarão esse claro testemunho, vão opor-se-lhe-ão, e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Amigos, isto já está a acontecer. As pessoas não aguentam mais ouvir a mensagem da sua identidade. Muitos lugares não querem mais ouvir falar da besta. Muitos lugares não querem mais ouvir falar de reforma de saúde, de reforma da alimentação, de reforma de vestuário. Muitos lugares ficam zangados. Há lugares onde as pessoas quase que pregam o contrário da mensagem da busca da santidade. Quase que confirmam e buscam outras coisas. Eu quis pegar em uma série de coisas, então não tenho toda uma sequência. Quero buscar vários textos que penso que são importantes para nós entendermos. Eventos finais, página 221. Parágrafo 3. O selo de Deus jamais, o que quer dizer jamais? Nunca, em tempo algum, de maneira alguma, de forma nenhuma, jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Sentem-se vocês um homem ou mulher impuros? Eu sinto-me. Significa que jamais receberei o selo de Deus nesta condição. Cobiçosos ou amantes do mundo. Ainda cobiçamos coisas do mundo, ainda têm efeito sobre nós essas paixões. Não esperemos receber o refrigério e o selamento. De língua falsa ou coração enganoso. Será que as nossas igrejas têm problemas de intriga, de crítica, de língua falsa? Será que o nosso coração ainda é enganoso? Nos iludimos a nós mesmos? Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus. Ao ler Apocalipse 14, vemos lá que os 144.000 eram irrepreensíveis. Amigos, vou ler outro texto. O selo do Deus vivo, só, o que significa só? Unicamente. Só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Espero que sejam vocês, porque eu ainda não sou. Só. Olham, para que não fiquemos com dúvida, ela vai ainda mais além. Isto é a página 221 de Eventos Finais. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia, quando fechar a graça e todo este período até Jesus vir, os que vão receber esse selo e ser protegidos, devem refletir completamente a imagem de Jesus. O que é completamente? É isto justificação? Não é só estar revestidos totalmente da justiça de Cristo. É refletir completamente o caráter de Cristo. Não vivo eu, mas Cristo em mim. É completar a santificação. Irmãos, eu quero ler este último texto e vou concluir. Maranata, página 243. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Volto a dizer, como já disse no passado, quem prega o contrário seja anátema, porque está a falar contra a palavra do Senhor. Os textos são claros, a Bíblia é clara, quem é santo continua sendo santo, quem é injusto continua praticando a injustiça. Jamais, em tempo algum, alguém que tem uma nódoa no caráter, alguém que não reflete completamente a imagem de Cristo, o caráter de Cristo, jamais espere receber a chuva seródia. Irmãos, nós temos pensado que o Senhor diminuiu a da guarda. Ele era muito exigente no tempo de Daniel, ele era muito exigente no tempo de José, ele era muito exigente no tempo de Enoque, e quando foi com Sodoma e Gomorra ele foi muito duro, mas connosco agora é um molenga. Essa é a mensagem. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz ser cristão, nem todo aquele que está envolvido neste mega movimento de mega churches, onde toda a gente quer um cristianismo fácil, que me dá um carro novo, que me dá as bênçãos da prosperidade, que me dá as bênçãos que eu preciso. Nem todo o que crê dessa forma vai receber o que quer. Mas aquele que faz a vontade, e a vontade do meu Pai que está nos céus é a sua lei, é o seu caráter, é a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus.
Povo de Deus, adventistas, cristãos, com o Senhor não se brinca. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. O seu juízo é a sua avaliação para ver os que são achados puros, os que são não achados em falta, para serem selados e aprovados para o Senhor e protegidos no tempo de angústia. Não esperemos ir para a fornalha e ser protegidos se não somos fiéis como os amigos de Daniel. Não esperemos ir para a cova dos leões e ser protegidos se não somos fiéis como Daniel. Não esperemos ser jovens que continuam a envolver-se na sexualidade, a envolver-se em todas as coisas e ser protegidos como José. O Senhor é o mesmo. Continua a amar a mesma fidelidade, a mesma força e firmeza de caráter. Quero concluir deixando bem clara esta mensagem esta noite e o meu apelo a todo o povo adventista e a todos os outros cristãos que possam ouvir esta mensagem, quer compreendam ou não todas as coisas que estamos a falar aqui. Eu quero que entendamos muito claramente. Uma mensagem global, uma calamidade global está para chegar. Toda a gente sabe disso. Os anjos que estão a segurar isso, só estão a segurar isso por ordem de Cristo, por causa de uma outra mensagem que se levantou, que ainda é mais importante do que esta. Reavivamento de reforma, preparação para a chuva serôdia. Todo o cenário nos mostra claramente que o próximo evento que vai acontecer é a chuva serôdia, o derramamento da chuva serôdia, o refrigério que acompanhará ou será acompanhado pelo selamento. E todos os cenários nos mostram que todos os eventos que vão acontecer rapidamente estão próximos do fecho da porta da graça e da terminação da misericórdia de Deus. Povo de Deus, não é hora mais de brincar, de estar distraído. Eu faço este apelo em nome do Senhor. Se a tua mão te escandalizar, corta e lança para longe de ti. Se a tua TV te escandalizar, corta e lança para longe de ti. Se o teu emprego te escandalizar, corta-o e lança-o para longe de ti. Se as tuas paixões te escandalizar, se a tua comida te escandalizarem, corta-as e lanças para longe de ti. Melhor é entrares com uma coisa destas a menos no reino dos céus do que perderes todo para sempre. O Senhor tem sido muito paciente com o seu povo, mas o seu tempo esgotou. O grão começa a ficar maduro, se não vier a chuva vai apodrecer. E se não estivermos maduros, não estaremos prontos para receber a chuva. Essa chuva terá um efeito de apodrecimento em nós. Eu quero apelar a que abramos os nossos ouvidos e tomemos decisões sérias quanto à nossa espiritualidade, quanto às prioridades da nossa espiritualidade. Eu quero que entendamos que todo esse cenário está-se a cumprir. A chuva serôdia está às portas. E se eu quero receber essa chuva e ser selado, eu preciso de estar neste momento a combater, pelo poder de Cristo na minha vida, os meus defeitos de caráter, até refletir completamente. É o caráter de Deus completamente refletido no seu povo que vai levar a última mensagem ao mundo, que vai fazer o alto clamor. É o caráter de Deus completamente refletido no seu povo que vai ter poder para levar a mensagem global. E os que aceitarem serão salvos, os que não aceitarem despontarão o decreto e despontarão o fecho da misericórdia de Deus. Queria concluir com uma oração esta noite. Quero dizer que se já houve sermão importante para ser pregado hoje, esta é a mensagem. Este é o sermão. Não gastemos tempo com outras coisas que, embora importantes, não são vitais. Pensemos seriamente nisto. Vou convidar todos os que desejarem a nos ajoelharmos perante o Senhor. Eu também me vou voltar aqui para o altar e vamos fazer uma oração. Santo Deus poderoso, Tu és um Deus de amor e ao longo de toda a história da humanidade tens demonstrado o Teu amor.
Demonstraste o teu amor na dispensação de Israel. Demonstraste o teu amor desde a igreja primitiva e ao longo de 6 períodos da igreja. Mas tu também és um Deus de justiça. E vinda é a hora do teu juízo. E chegou o momento de demonstrar a tua justiça. E tu queres que nós compreendamos que nos amas, mas que também és um Pai justo. E que dás a cada um segundo as suas obras, segundo as suas escolhas, segundo as suas decisões. Senhor, neste momento eu venho à tua presença. Eu quero interceder em nome de Jesus, não pelos meus méritos, pelo povo da Igreja Adventista espalhado por todo o mundo. Pelo povo da Igreja Adventista neste país. Pelo povo da Igreja Adventista nesta igreja. Quero interceder pelas nossas famílias, Senhor, que são tão atacadas. Pelos casamentos que têm sido tão atacados. Pelas nossas vidas que têm sido tão atacadas, porque o inimigo quer distrair-nos com todo o tipo de coisas, para que não nos foquemos na coisa mais importante, na única coisa que vamos levar para o céu, o nosso caráter. Ajuda-nos, Senhor, a entender que não há nada mais precioso do que isto. Ajuda-nos a ver o reino dos céus como uma pérola de grande preço e a trocarmos e estarmos dispostos a deixar tudo para trás para estar prontos para receber essa pérola. Senhor, eu quero interceder pelos nossos pastores, pelos pastores em todo o mundo, nas nossas igrejas. Eu quero interceder pelos nossos irmãos, eu quero interceder pelos nossos jovens. Eu quero pedir que operes com poder, com grande poder, para despertar o teu povo. Eu quero pedir-te, Senhor, que possas também operar com poder e misericórdia sobre tantas igrejas cristãs ao redor do mundo. Tantas pessoas, às vezes cegas, que não conseguem distinguir a sua mão direita da sua mão esquerda, Senhor. Ajuda-nos a ser um testemunho vivo. Opera, por favor, na tua conferência geral. Opera na liderança do nosso povo mundial. Sê com o nosso presidente, Senhor, o pastor Ted Wilson. Inspire esse homem, use esse homem. Sê com os líderes das nossas igrejas. Ajuda-nos a manter a firmeza da identidade. Eu sei que temos muitos inimigos, muitos lobos devoradores infiltrados nas fileiras do cristianismo. Paulo nos avisou sobre isso. Tu nos avisaste sobre isso, Senhor. Isso é uma realidade hoje em dia. Nós temos todo o tipo de sociedades secretas, de gente, e as pessoas não querem que se fale sobre isso, porque o inimigo não quer que aquilo que acontece em trevas venha à luz. Senhor, eu te peço que operes com poder para trazer e manifestar todos estes inimigos. Te peço que protejas a tua igreja, que nos despertes para isso e que nos faças vitoriosos, que nos ajudes a ser fiéis como o teu povo, Senhor, a não ser orgulhosos da nossa condição e a ver a nossa condição que somos pobres, miseráveis, cegos e nus, e a buscarmos comprar de ti ouro provado no fogo, colírio para se abrirem os nossos olhos e vestes puras de um caráter semelhante ao de Cristo. Por favor, Senhor, escuta a minha oração, não porque eu seja alguém especial, não porque eu tenha a capacidade de sequer pedir isto, mas no nome de Jesus e pelo amor que tu tens pela tua igreja. Opera neste mundo, está caótico no fim, e esse caos tem invadido o teu próprio povo. Opera e toma as rédeas como prometeste e profetizaste que iria acontecer. Eu te suplico que tomes as rédeas, primeiro na minha vida, depois nas nossas famílias, depois nas nossas igrejas, e termines esta obra em nós e no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. I